Bom dia, meus queridos. Como vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos estudar o módulo 13 do livro 2. Tá? Então, nós iniciamos o livro 2 com vocês. Vocês já terminaram, já fizeram a correção com o professor Didier. E agora nós vamos iniciar o livro 2. O que fala no módulo 13? Quais são os assuntos que correspondem ao módulo 13? Nós vamos estudar nos livros, até eu selecionei aqui alguns livros, esse aqui é o Diário de Anne Frank, temos o livro Pequeno Príncipe, temos aqui também A Cidade dos Etéreos, tá? Selecionei um outro aqui também, que é o Holocausto, tá, gente? A gente vai estudar o que nesses livros? Tem outros aqui também que a prof trouxe. Alguns que a prof tem aqui na casa dela, na pequena biblioteca, né, que a prof tem. Então, o que nós vamos estudar nesses livros? Nós vamos estudar um pouquinho da formação deles, como que se iniciou essa história da escrita, do registro dessa escrita, como ela se transformou, né, em nossa literatura. E nós vamos estudar também o que a capa do livro contém, né? A segunda capa. Esse livro vocês observam que não tem a orelha, ou o que a gente chama também de aba, tá? A quarta capa, que é a parte de trás do livro, tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho essas partes, tá? Vocês, inclusive, vão fazer análise também de textos, que a prof vai fazer gravado em áudio para vocês, ok? Então, nesse módulo, nós vamos estudar um pouquinho da história do livro, vamos estudar também a origem, como que tudo se iniciou, como que começou, por que as pessoas sentiram necessidade de fazer esses registros. Por quê? Se eu perguntar para vocês por que eu preciso da literatura? Por que eu preciso registrar tudo que eu sei, as fantasias, o que é realidade, o que realmente é ciência dentro de uma obra literária, dentro de um livro? Qual é a função disso? Por que eu preciso disso? Alguns vão dizer que é para conhecimento, né, entretenimento. Quem não gosta vai dizer, não tem função nenhuma. Infelizmente ou felizmente, para quem ama a literatura, vai entender que é muito, mas muito importante todo esse conhecimento, toda a história do livro, da literatura, ok? E isso nós veremos nesse módulo 13, ok? Boa aula! Então, no módulo 13, né, nós vamos estudar propriamente a parte que a gente vai reconhecer com o nome de orelhas e também a quarta capa, que seria a última página, a última parte da capa do livro, certo? E com o intuito de falar sobre resenha, tá? Porque vocês vão observar nos livros que a gente vai fazer a análise que nessas orelhas, né? Nessas orelhas nós vamos ter a presença de um resumo, de uma espécie de resumo. Quando esse resumo ele é mais detalhado, a gente chama de resenha. Quando é um resumo mais simples, mais breve, aí nós vamos chamar de sinopse. Por isso que em alguns livros nós encontramos com o termo resenha e em outros com o termo sinopse. Ok? Vocês já se perguntaram como que o livro surgiu? Vocês já pensaram nisso? Como a humanidade era antes dos livros? Como que era todo esse conhecimento? Como é que eles faziam para repassar todas as informações? E aí nós paramos para fazer uma análise dos conhecimentos científicos, conhecimentos da área da saúde, por exemplo, as descobertas que eles faziam. Como é que eles faziam para passar isso? Quanta informação não ficava perdida? E quanta informação não foi sendo melhorada através dessa literatura, depois que eles começaram a fazer as primeiras formas de impressão. Então, pare e pense, façam essa análise, né? Se a gente, como a prof já falou anteriormente, quem ama ler tanto livros quanto revistas ou qualquer outra coisa, vai pensar assim, é impossível, né, ficar sem essa literatura. Como é que as pessoas viviam em uma época que isso não existia? Para outros, né,
não vai fazer falta, não vai ter lógica tanta escrita, tanta literatura. Tem pessoas que dizem, mas professora, quem é que consegue ler tanto? Claro, a gente não existe forma de que eu afirme a vocês que nós temos condições de ler toda a literatura que nós temos. É óbvio que não, mas nós temos que compreender que quanto maior for o nosso contato com livros, com a leitura em si, mais capacidade de argumentação, mais capacidade de compreensão nós teremos, não só da nossa realidade, como da realidade das outras pessoas. Então, a história do livro, ela é tão longa quanto a história da escrita. Aí eu trouxe para vocês nesse slide a questão da evolução dos livros. Os livros são formas que a humanidade encontrou para registrar fatos, ideias, descobertas realizadas por cientistas e historiadores. Para isso, nós vamos ter alguns tópicos que nós iremos falar. A questão dos primeiros registros, como é que eram feitos esses primeiros registros, né? Qual é a relação de Gutenberg e os primeiros tipos móveis. Esses tipos móveis eram como se fossem uns carimbos que ele utilizava para fazer, né, a construção das palavras e o registro da informação. Né, a consequência da falta de leitura e como que nós estamos tendo acesso na sociedade atual com relação a essa leitura, certo? Então, quando a gente volta lá nos primórdios, nós vemos que tudo começou com os sumérios, os acádios, há mais ou menos 30 anos antes de Cristo. Então, essas informações, elas eram grafadas, elas eram escritas em plaquetas de barro, certo? Então, os primeiros registros aqui eram feitos em pedaços de barro, que hoje nós vamos colocar também como pedaços de cerâmica, mas a cerâmica ela é feita do barro, tá? Então eles pegavam o barro, eles organizavam as informações e eles grafavam e deixavam em exposição para as pessoas terem acesso. No 6º ano nós já trabalhamos alguma coisa com relação a isso, então nós estamos fazendo novamente aquele conhecimento em espiral, estamos acrescentando mais algumas informações, certo? E essas informações que eram grafadas, né, nessas plaquetas de barro, nessa cerâmica, elas eram como se fossem regras para que a sociedade se melhorasse. Vocês imaginem que numa época onde não existiam regras, não existiam condicionamentos sociais, tudo era resolvido o quê? Através da morte, através da violência. Então, a literatura, ela começa já a transformar a mente, claro, muito lentamente, dessas pessoas. Aonde elas enxergam, aonde elas conseguem observar uma outra possibilidade que não seja a possibilidade da violência para que as coisas aconteçam, certo? Então, nesses primeiros livros, nós vamos ter o que era antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, aqui no antes de Cristo, nós vamos ter escritos, né, em tábuas de cerâmica, ou seja, no barro, e logo após isso já surge lá no Egito a questão do próprio papiro, tá? Então, o que era esse papiro? Era uma espécie de palmeira, onde eles tiravam, faziam a produção desse papiro. Ele era muito sensível, então ele estragava com muita facilidade. E eles começaram primeiramente escrevendo com o osso, que eles molhavam naquela espécie de tinta que eles faziam, também uma tinta natural. Depois eles observaram que isso não deixava, né, a escrita também bem aperfeiçoada, eles começaram a modificar, né, essa forma de escrita. Então eles começaram a deixar os ossos e começaram a utilizar, antes das penas, eles começaram a utilizar o que eles chamavam de caniço, que era uma espécie de capim, e aí eles cortavam esse caniço, esse capim, e eles escreviam com esse caniço. Então, foi uma época, né, que já começou a evoluir essa questão do utensílio para a escrita. Aí nós vamos conseguir também pontuar a relação do termo penal, que é muito utilizado na região do Paraná, né, em algumas regiões do Paraná, onde eles chamam o estojo de penal. Então, o penal, por que penal? Porque antigamente eles escreviam com pena, então eles usavam esse estojo, essa pequena bolsinha, para guardar as penas que eram utilizadas, principalmente penas de ganso, porque eram penas que chamavam bastante atenção, né, de quem
utilizava e eram mais resistentes. Então a ponta era um pouquinho mais firme e ela não se quebrava com relação da força da escrita, ok? Aí nós temos também a questão do depois de Cristo, né? Mais ou menos lá no meados do século II, os chineses eles começam a produzir o que nós vamos conhecer como papel, tá? Então os chineses eles começam a desenvolver o papel, certo? Que a base é da casca da árvore, tá? E nesse século, nós vamos ter a revolução da escrita. Nesse meado do século II, aí nós vamos ter essa expansão da escrita. Por quê? Porque como o papiro ele se estragava muito fácil, muitos registros se perdiam. E o papel, por mais delicado que ele ainda possa ser, ele não estragava com tanta facilidade, certo? E junto a isso surge a prensa, né? Nós vamos ter ali na questão da Idade Média um cara chamado Johannes Gutenberg, tá? E ele vai inventar a prensa e os tipos móveis. O que seria essa prensa? A prensa, a princípio, o Gutenberg teve acesso a essa prensa no modo de prensar uvas para fazer o vinho. Então, eles utilizavam uma espécie de prensa, onde eles colocavam a uva, pressionavam e aí o grãozinho, né, era moído, extraía o líquido de dentro do grão. E aí ele começou a observar e adaptou para a questão da escrita. Então, ele fez um estudo com relação a como a tinta reagia dentro do papel, ele utilizou essa invenção chinesa também, e a partir daí surge a prensa, tá? Como nós conhecemos os primeiros livros, aí a prensa foi a grande revolução da história dos livros, tá? O primeiro livro impresso foi o atual livro mais vendido do mundo, a Bíblia. Então, nós temos aí, cada um, eu acredito que na sua casa tenha uma das versões deste primeiro livro, né? O livro mais vendido no mundo, ok? Aí nós temos aqui um pouquinho do histórico de Gutenberg, tá? Então, ele nasce em uma cidade chamada Mongúcia, também na Alemanha, mas ele ainda muito jovem, ele vai com a família para Estrasburgo, tá? E essa infância, né, que nós vamos verificar aqui, ela é uma infância muito assim misteriosa. Muitas coisas que aconteceram na infância de Gutenberg não são conhecidas da história, certo? Tanto que alguns estudiosos colocam que o pai havia colocado Zum Gutenberg em seu nome por ser um homônimo da comunidade onde morava, como se estivesse fazendo uma homenagem ao lugar onde eles moravam, certo? Aí nós temos também a questão do início de carreira. Gutenberg, ele sempre teve paixão por leitura. Os pais tinham o hábito de fazer essa leitura, então eles tinham acesso aos livros, né? E aí aqui também vale lembrar que se a gente parar para pensar em literatura, nós vamos ter lá os primeiros livros que eram feitos de barro, depois foi para o papiro, e além do papiro, ainda antes de ter a prensa, né, que foi criada por Gutenberg, nós temos também as formas que eram escritas em madeira e em couro de animal. Então, as pessoas observaram, sentiram a necessidade de fazer esses registros, né, para que fosse passado de geração em geração e que essa outra geração pudesse melhorar esse conhecimento, ampliar esse conhecimento, certo? Ele trabalhou como joalheiro, então ele dominava a arte da fundição de metais. E isso ajudou, né, o ajudou a criar aquilo que a gente chama de tipos, que eram tipos perfeitos, ou seja, é como se fosse o modelo da letra que era fundida num metal para poder fazer o registro no papel, ok? Aí nós temos também a própria criação dele, né, a prensa, que o que isso significa? Então, como a professora já havia colocado ali para vocês, ele observava, ele se inspirou nas prensas utilizadas para espremer o suco da uva, na fabricação do vinho. E por viver em uma área de vinícola, já estava familiarizado com elas. Então, ele começa adaptando uma prensa de vinícola
vai inserindo nela tipos, né, que são aquelas formas de letra, como se fosse um carimbinho. Falhou muitas vezes, mas ele era uma pessoa resiliente, que não desistia fácil. E aí ele começou a ampliar a sua pesquisa, né, até chegar aonde ele queria, a tornar um aparelho funcional, ou seja, que funcionasse, que fosse útil, ok? Ele garantia precisão dos traços, tá? Ele estudou também o tipo de tinta, tanto que ele coloca assim, tipo a base de azeite. Para quê? Porque o azeite penetra na folha e seca mais rapidamente. Ou seja, ele não vai espalhar pelo papel. Então, para que ele chegasse nesse resultado, ele teve que ter muita pesquisa, muita dedicação, certo? E isso tudo era feito manualmente, então não é como nós temos hoje, que é automatizado. Então, foi uma revolução para a literatura? Obviamente que foi. Mas a gente sabe que naquela época tudo era manual. Aqui eu coloquei uma situação aqui de consequências da falta de leitura. Coloquei um exemplo aqui para vocês da questão da funkeira, tá? A MC Mirella. Eu não vou passar o vídeo para vocês, porque eu acho que não tem necessidade, mas ela fala na frente de uma escola, inclusive dançando e tal, que a escola não dá futuro, que a leitura não dá futuro, certo? E eu condeno essa situação, né? Não só por ela ser funkeira, não só pelo estilo de música que ela escolheu cantar, não é isso. É mais pela afirmação que ela fez, que a escola não dá cultura, que os livros não dão cultura. Gente, não se enganem. Quanto mais vocês souberem, quanto mais vocês tiverem de conhecimento, que pode ser pela escola, que pode ser fora da escola, não totalmente, porque vocês precisam passar por esse processo para vocês terem conhecimento, mas vocês precisam da literatura. A literatura vai seguir juntamente com vocês pela vida, ok? Livros na sociedade atual. Então, nós temos centenas, milhões, trilhões de livros impressos por minuto, ok? Trilhões não, né? Centenas impressos, mas eu digo assim que no mundo nós temos muito livro, muita literatura impressa, ok? Com relação à decadência das livrarias, por que eu coloquei decadência das livrarias? Porque muitas pessoas estão optando por outras formas de leitura, que não precisam das livrarias em si, né? Os livros eletrônicos que são comprados, não deixa de ser uma livraria, mas a livraria que a gente está falando aqui é aquela livraria de rua, então ela tem sofrido um pouquinho. As pessoas, como a professora Vanessa, que ainda amam um livro impresso, eu prefiro 1000 vezes o impresso, porque eu gosto de manusear, eu gosto do cheirinho do livro, sofrem um pouquinho com essa questão da modernidade, com esses livros que são lidos em PDF, né? Mas, para que a gente não carregue peso e tenha acesso a várias obras, aonde a gente estiver, né? Eu acho interessante também. Preciso me adaptar ainda, mas vocês aí que o digam, como vocês leem, né? Através da internet, ok? Com relação à falta de estímulo à leitura, por que as pessoas não leem? Às vezes por falta de estímulo da família, né? Alguns professores que às vezes falam um pouco da questão da leitura, né? Amigos, tá? As pessoas precisam de estímulo. Não, a gente não inicia uma leitura, o gosto pela leitura à toa. A gente precisa de alguém que dizer, não, é legal, começa, vai 5 páginas por dia, vai 6 páginas por dia, depois vai acelerando, depois você acaba se acostumando. E muitas vezes a gente acaba sendo desestimulado por críticas, por preconceitos, né? E a gente, ainda para piorar, eu não gosto de tal coisa, ainda vou falar mal e aí acabo desestimulando o outro, eu acabo privando o outro desse estímulo de leitura, certo? Nós também temos aqui uma coisa que vai fazer sofrer essa questão do estímulo literário, que é a crise financeira. Não é novidade, nem aqui, nem no mundo, que a crise econômica, a crise política, vai também prejudicar essa questão da leitura. Por quê? Porque se eu preciso comprar um livro, entre comprar o livro e o alimento que vai sustentar a minha família, obviamente que você vai optar, não vai nem questão de preferência, vai precisar optar pelo alimento,
tá? Eu não estou dizendo que o livro é caro, mas eu estou afirmando que, às vezes, a desigualdade social acaba prejudicando quem é mais carente, tá? Então, por isso que nós observamos essa falta de leitura nessa faixa, né, econômica que a gente observa, né, nessa crise econômica, ok? Novas manias de ler, o Kindle e as formas em PDF, tá? Como eu falei para vocês, vocês têm o acesso, né, a esses livros dentro do mercado de forma muito rápida. Com acesso leve, você não precisa carregar, existe a tecnologia que vai ajudá-los nisso. Tá? Então, muito é uma questão de gosto. Depois que você desenvolve o hábito, você não fica mais sem a leitura. Os PDFs, a mesma coisa, ok? Você pode fazer a leitura em qualquer lugar, ok? Aí nós temos a questão também, como influência negativa à leitura, a questão da repressão. Né? Aí nós temos aqui, eu coloquei como exemplo, um dos casos mais famosos de repressão à leitura ocorreu no dia 10 de maio de 1933, devido à ideia de Hitler e seus comparsas de queimar todos os livros que apresentassem ideias contrárias ao regime nazista. Tá? Mas muitos, né, no final, muitos livros foram até salvos, foram escondidos por pessoas para que eles não fossem queimados nas ruas, tá? Centenas de milhares de livros foram queimados em praça pública em várias cidades da Alemanha, evento que abalou o mundo e serviu de inspiração para vários filmes e livros. Um dos mais famosos é A Garota que Roubava Livros. Esse livro, inclusive, é maravilhoso, é emocionante. Já comentei nas aulas que existe um filme, inclusive, desse livro. Ele não consegue passar a emoção conforme a leitura da própria obra literária, porque é maravilhoso, maravilhoso, é emocionante a leitura desse livro. Gente, agradeço a todos, tá, pela atenção, e a prof vai fazer o seguinte agora, nós vamos falar um pouquinho sobre como é a estrutura do livro, tá?